Olá, seja bem-vindo a mais uma Evidência. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui em Belo Horizonte, e estou aqui hoje recebendo um cara que eu não conheço pessoalmente, é a primeira vez que eu estou conversando com o Zé Alencar, mas que eu já tenho uma admiração gigante pelo trabalho dele, um cardiologista de mão cheia. Eu quero saber mais detalhes dele, a formação dele é vasta, começando aí por Dante Pazzanese, passando por vários centros de excelência ao redor do mundo, e definitivamente está dentro daquele grupo de profissionais que pragmatizam a medicina baseada em evidência, a saúde baseada em evidência. Então, primeiramente, muito bem-vindo, Zé Alencar. Como é que você gosta que te chame? Zé Alencar, como é que tem alguma preferência? Zé Alencar tá ótimo. Tá, muito bom. Então, beleza. Cara, muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigado, Zé, também. Eu que agradeço. Eu faço das suas palavras as minhas também, que eu admiro muito você. E é um prazer estar aqui. Muito bom. Vamos ter um papo legal. Show de bola. Cara, me conta um pouquinho do seu background. Queria saber de onde você vem. Você tem um sotaque que não engana. Eu sei que você está radicado em São Paulo, mas de onde você vem? Qual que é a sua formação até chegar onde você está hoje? Engraçado você falar isso, porque tem gente que fala que o meu sotaque já mudou. Já não é mais de onde eu venho, não. Mas que bom, você notou. Eu sou cearense, sou lá do Nordeste. Boa. E aí eu fiz faculdade de clínica lá no meu estado. E só depois para cardiologia que eu vim morar em São Paulo. Mas aí isso já faz o quê? 8 anos que eu moro aqui. Eu tive um tempo fora, morei fora do país também durante esse período, mas que eu saí do Nordeste já fazem 8 anos, né? E você sabe muito bem, quando a gente fala, né? Lida com o vídeo, com o público, como eu faço também, né? A gente tem que acabar neutralizando um pouquinho algumas palavras para poder ficar mais a dicção melhor para quem está ouvindo a gente, né? Então, isso acabou mudando um pouquinho. Mas eu fiquei feliz que você reconheceu, viu? Porque eu não posso chegar às origens. Você está mais ou menos igual eu. Eu falo assim, não tem sotaque, não. Uai. Vai. Exato. Vamos lá. Cara, me conta uma coisa, até para contextualizar. O que você faz hoje do ponto de vista prático? Eu sei que você tem uma atuação na área de ensino, uma forte atuação em rede social e também assistencialista. Conta para a turma, onde é que você está hoje em cada um desses pilares? Tá. Eu faço no Dante Pazzanese a preceptoria lá de cardiologia, né? No pronto atendimento, Zé. Então, eu fico lá no PS com os residentes, né? R1 e R2 de cardiologia, acompanhando eles no pronto-socorro, que é um pronto-socorro que nessa pandemia, como qualquer pronto-socorro do Brasil, acabou ficando muito Covid, né? Desde do ano passado já era assim, né? Teve uma fase pior, depois melhorou um pouquinho, agora já piorou novamente, né? Então, a gente está na linha de frente lá o tempo todo, né? Durante o ano passado também, eu assumi lá um desafio no Dante Pazzanese, que foi coordenar uma parte do Covid, né? Do Covidário lá do Dante Pazzanese. Então, eu passei um tempo ainda fazendo essa coordenação. Mas foi só por um período, você sabe, né? Depois aqueles contratos, né, com o Tribunal de Contas venceram e tal, e aí acabaram fechando os hospitais de campanha, fechou o Covidário do Dante Pazzanese nessa também, né? E eu acabei voltando, portanto, depois disso, para o pronto atendimento. Estou lá com os meninos, né? Preceptorando. E ensino, né? Muito ensino. Além disso, consultório, né? Que a gente tem que ter, a gente está pensando no futuro, para frente. É isso que vai ser o nosso futuro, né? E também na eletrofisiologia, que é a minha subespecialidade, fazendo ablações aqui que surgem no consultório. Você faz cardiologia geral no consultório, mais eletrofisiologia. Meu foco é eletrofisiologia, né? Mas acaba chegando, né? Como o pessoal já acabou me conhecendo como cardiologista, acaba chegando gente das redes sociais procurando por consulta em cardiologia, né? E isso acaba fazendo aquele atendimento inicial e depois mandando para o colega que é mais a área dele. E você tem também um braço educacional, inclusive com publicações na área de eletrofisiologia. Fala um pouquinho para a gente disso aí. Tenho, Zé. Eu gosto muito, sabe, de escrever, de tentar fazer aquela coisa com didática, né? Eu acho que você tem essa veia também. E quem tem essa veia tem que ir em frente, né? Porque tem pouca gente que tem esse dom. Tem muita gente que produz bastante, mas para passar o que está produzindo é muito difícil. E eu acho que quem tem esse dom tem que aproveitar e quem está assistindo a gente que aproveita, né? Então, desde sempre eu gostei disso. Eu dei aula, desde sempre tentei produzir capítulos, artigos e tal. Óbvio, né? Essa produção só ficou mais acentuada quando eu fui para centros que me permitiam, né, fazer pesquisas e escrever e tal, com pessoas que puderam me orientar
lá atrás a fazer pesquisa de boa qualidade, né? Então, cara, já tem um livro, esse livro aqui de ECG, ó, é meu, né, publicado. Além desse, eu tenho mais outros 2 livros publicados. Esse ano estão vindo mais 2. Artigos científicos na área de eletrofisiologia e agora, né, no último ano também, tenho focado também na produção em medicina baseada em evidência. Então, não sei se você viu, mas esse ano eu publiquei um novo viés cognitivo, né? O gato. Então, do gato de Schrödinger mesmo, exatamente. Então, falaremos a respeito dele, certamente. Massa. Cara, Então, e deixa eu te perguntar, antes da gente continuar, um monte de gente perguntando de qual cidade que você é. Eu sou do Crato, no Ceará. É uma cidade que fica no sul do Ceará, numa região chamada Cariri, que é aquela que fala assim, que eu só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Boa. Essa daí. Você deixou. Aos 47 do segundo tempo, deixou. O coração tá lá ainda. Boa. Cara, e deixa eu te falar uma coisa. Agora, voltando aí para esse último tópico que você falou, que é a medicina baseada em evidência, a saúde baseada em evidência. Definitivamente, eu acho que a culpa não é da vítima, a culpa não é do profissional que não aprendeu isso ao longo da caminhada, porque definitivamente, por N razões, a gente pode até falar disso, a formação é extremamente falha nesse sentido. Como é que o Zé Alencar se encontrou com esse tema e percebeu, falou assim, cara, isso aqui é importante? Eu acho que tem que ter um start em todo mundo, né? Aquela hora que cai a ficha e você desce ladeira abaixo naquela curva de Dunning-Kruger, né? Você vai lá para baixo para ver assim, opa, eu não sabia de nada. Esse momento, eu acho que assim, foi, para ser muito sincero, Zé, foi na entrada na residência de cardiologia lá do Dante Pazanese. Porque quando eu entrei lá, o pessoal já começou a fazer análise de artigo em cardiologia de uma maneira que eu não vou falar agora que era perfeita. Eu vejo agora que não. Tinha os vieses de confirmação dos meus preceptores e tal, mas era muito melhor do que a gente fazia anteriormente. Eu já tive uma formação de clínica que eu achei muito boa. Eu adoro, sou fã dos meus preceptores de clínica. Mas eu acho que porque na clínica médica que você fez também, é muita coisa para a gente aprender muito rápido para fazer uma prova daqui a 2 anos, né? Para passar na SUB. Então não dá tempo a gente focar. Quando eu cheguei na cardiologia, não. Peraí, agora eu tenho tempo de analisar aqui um artigo e não só ficar. Olha que legal, eu não ia apresentar lá no Dante um guideline. Não era isso que eu fazia. Na clínica era o que eu fazia. Vou apresentar aqui um guideline novo que saiu. Na cardio, eu ia apresentar os estudos que geraram aquele guideline, né? Então, é um momento assim que eu consegui aproveitar. Não é todo mundo que cai essa ficha aqui de opa. Eu consegui aproveitar esse momento para aprender aí, e tarde, né? Se você for ver, eu estava no 3º ano já de formado, né? Já estava no meu R3. Que eu precisava aprender um pouco mais, interpretar os artigos, né? Muita coisa que eu via ali e falava, beleza, o P foi menor do que 0,05. Mas o que significa esse P? E se não fosse menor do que 0,05? Então a gente não usa essa terapia? Então esse tipo de coisa também, além do pontapé inicial, eu sempre fui um cara um pouco cético, acho que a gente tem que ter essa veia também, né? E eu fui atrás de algo mais, desde aquela época, né? Então ficou. Eu não vou falar que eu fiquei nessa veia o tempo todo, porque eu tinha que fazer prova ainda da subespecialidade, depois 2 provas de título, lá em cardio e eletrofísio. Então, depois que eu acabei tudo, foi que agora eu vou começar a focar nisso, porque vai ser minha vida, né? Eu vou pegar os pacientes disso no consultório, são meus pacientes agora. Então, foi aí que eu comecei a falar nas redes sociais também sobre isso. E foi muito legal, né, a recepção. Acho que você sentiu isso também. Não, e eu vou te falar um engraçado, a história minha é muito parecida. Eu estava na transição da residência de clínica para nefro, assisti uma palestra de um hoje que é meu sócio na Nefroclínicas. Ele começou a falar de estudos de terapêutica e de uma maneira muito pragmática. Eu falei, cara, isso faz todo sentido, isso é muito lógico. Coisas que são muito básicas, tipo definições de impacto, de viés, do quanto confiar naquele estudo, que nem sempre porque está escrito aquilo ali é uma verdade, que é um negócio meio óbvio, mas que a gente não é trabalhado. Eu queria que você voltasse no tempo e me dissesse o seguinte, por que saúde baseada em evidência ainda não é um mainstream? Por que a gente não está formando os nossos profissionais de saúde com esse lastro, com esse alicerce? Boa, Zé, depois eu vou querer ouvir sua opinião também sobre isso, mas a minha é a seguinte, eu acho que nosso ensino é muito mecanicista, eu falo muito sobre isso, né, nas redes.
Mecanicismo é aquela maneira que nós todos estudamos, que é assim, olha, tal molécula, se eu bloquear essa molécula aqui, eu vou bloquear esse mecanismo fisiopatológico, e bloqueado esse mecanismo fisiopatológico, eu vou evitar um determinado sintoma ou tratar uma determinada doença. Ponto. É assim que nós vamos depois chegar na nossa prova e marcar lá na letra A esse passo a passo que eu acabei de falar. E na letra B está outro passo a passo. Ninguém vai falar para a gente lá na graduação que todo esse passo a passo aqui tem um NNT de 168. E aí, para você, aí sim, perceber a magnitude do que você está fazendo. E acabar caindo aquela fichinha da humildade, né? De novo, cair, descer a ladeira lá do Dunning-Kruger e perceber assim, olha, peraí, então, esse mecanismo que eu ralei para aprender, eu tive que marcar que ia entrar na prova, eu vou ter que prescrever para 162 pacientes para poder fazer efeito em esse efeito aqui estudado. Então, eu acho que falta um pouco o ensino disso. As pessoas, porque elas têm que fazer essa prova, Zé. Eu, tipo, por mim, quando eu era aluno, eu tinha que fazer a prova disso, então eu tinha que decorar mesmo, você chegar lá e marcar a letra A. E depois, quando tinha cadeira de medicina baseada em evidências, era uma cadeira, pelo menos na minha graduação, que não era optativa, não chegava a tanto, mas era aquela cadeira assim meio somebody love e tal, e se você chegava lá e fazia só de cabeça as questões e pronto, dava a impressão de ser uma coisa desvalorizada, né? Dava a impressão de que, olha, aquela cadeira mecanicista ali de farmacologia, por exemplo, ela reprova. A cadeira de medicina baseada ainda não, todo mundo passa, só chegar lá, somebody love e vai. Então, para o aluno, isso faz toda a diferença, né? Depois, além disso, esse ensino mecanicista, o brasileiro em específico, eu acho que tem um viés de eminência muito forte, comparado com outros países que eu já tive, que já conheci. A gente gosta muito de focar numa pessoa que se diz eminência em alguma coisa, a gente gosta muito do melhor infectologista da cidade, do melhor cardiologista do Brasil, como se houvesse uma métrica para medir isso, né? Melhor por quê? O que ele fez, né? E aí, como a gente gosta muito disso, a gente acaba, em geral, né, os leigos e nós também, a gente gosta de médicos paternalistas. E os paternalistas são mecanicistas também. Porque um paternalista, Zé, ele jamais vai falar para o paciente que, olha, na verdade, esse remédio que eu estou passando para você, eu tenho que dar para você e mais 161 para poder, em um, fazer o efeito. Então, ele jamais vai falar isso. Ele vai estar jogando o paternalismo, a fama dele, a eminência dele no lixo, né? Então, acho que são basicamente esses três fatores. Agora, eu queria saber o que você acha também. Cara, eu tenho uma opinião muito parecida contigo. Eu acho que o mecanicismo está ali no alicerce disso tudo. E vou até mais longe, né? Eu costumo dizer que o mecanicismo é como se fosse um canto da sereia, né? Faz todo sentido, tem lógica, aquece o coração, você fica quase que se apaixona por aquilo. Tem que dar certo. E isso você deu um exemplo de uma situação que funciona. Tem N outras que não funcionam e mais, tem N outras que fazem mal. E a gente não tem essa leitura, nossa leitura é extremamente cartesiana, né? Ela é linear. E a gente é, ao tempo todo, formado dessa maneira. Então, concordo com você plenamente nesse sentido. Outra coisa, eu não tive medicina baseada em evidência, eu tive epidemiologia e estatística. E eram dados de uma forma completamente desconectada. Fazendo uma analogia, eu sou um cara que gosta muito de vinho. E tem o cara que produz vinho. Boa, vamos tomar uma junto ainda. Tem o cara que produz vinho e tem o cara que bebe vinho. Cara, eu não produzo vinho, eu não sou pesquisador. E tá tudo bem, eu respeito quem o seja, mas não tá na minha veia, eu gosto de estar com o paciente, é a minha. E isso não significa que você não tenha que dar uma importância a como beber o vinho, a como beber na fonte. Então eu não preciso ser o pesquisador para tal. A gente tende, dentro dessa valorização de eminência, igual você disse muito bem, a valorizar o pesquisador. E cria-se uma desconexão com a prática clínica. Porque uma coisa é produzir ciência, outra é utilizar a beira do leito, é completamente diferente. Eu não preciso ficar aprendendo como fazer o teste do Q quadrado ou como calcular o P para atender o seu Zé. Simples assim. Só que as pessoas, e tá tudo bem, tem muita gente que entende disso, que entende também de estatística, não tem problema, você pode tomar vinho e também produzi-lo. Eu prefiro só tomar, e tá tudo bem. Então eu acho que isso tá entre as principais coisas. E a terceira, isso é vendido como sendo difícil. Muitos dos que sobem nesse Olimpo começam a gritar aos quatro cantos
de uma maneira extremamente soberba, complexa, que o cara fala assim, que isso, eu não sirvo para isso não, eu vou atender meu paciente, como se aquilo fosse dispensável. Então, a partir do momento que você consegue enxergar que aquilo ali está longe de ser um coadjuvante, aquilo ali é protagonista para você dar mais resultado. Então, para mim, o alicerce está nisso aí. E aí eu já vou emendar uma pergunta para ti. Por que você foi para a rede social? Por que você começou a falar desse tema? O que startou isso? A pandemia, basicamente, né? Eu pensei, olha, eu preciso agora fazer uma rede social e tentar captar paciente para o consultório. Foi o que eu pensei lá atrás, quando eu tinha aqueles 1000 seguidores que eram os meus amigos lá atrás, o pessoal que eu conheço, né? E aí pensei em fazer isso, beleza. Pensei, será que eu vou contratar uma empresa para fazer isso para mim? Fazer aqueles posts que eu chamo, entre aspas, tá? De posts fúteis, entre aspas mesmo, só quero dizer assim, que não estão ali a Sem minha alma. identidade. Isso, exato. Não é minha persona ali, né? Ou eu vou fazer por conta própria, né? Então eu decidi fazer por conta própria e aí, depois, assim, eu me revoltei com as fake news, as fake sciences, e aí eu fiz um post sobre lá atrás, sobre a hidroxicloroquina ainda, lá em março do ano passado ainda. Começou a surgir essa história, né? E esse post deu resultado e eu pensei, olha, eu acho que eu tô aqui eu tenho algo a passar para o pessoal, né? E foi assim, comecei a falar. A rede social, ela amplifica qualidades e amplifica defeitos também. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está na rede social para que nossas qualidades sejam amplificadas, né? E que os defeitos que são amplificados acabem não gerando uma consequência ruim para a gente. Por exemplo, eu acho que a gente tem que ter, Zé, muita paciência quando chega uma pessoa de má fé, né? Um hater, falando alguma coisa, que a gente tem que, assim, tem que escutar isso e interiorizar aquilo ali, respirar fundo e pensar, não vou perder tempo respondendo essa pessoa porque não merece. Isso foi muito difícil para mim. Esse é um defeito meu que eu tive dificuldade de resolver ali. Amplificou, entendeu? Porque minha vontade era bater, era brigar. E quando eu fazia isso, eu não dormia à noite, cara. Eu ficava, caramba, aquele cara falou isso e, sabe? Eu tenho tentado melhorar isso aqui, mas é complicado, né? É muito difícil. Eu sei bem do que você está falando, eu tenho um perfil muito parecido, só que eu estou há mais tempo na rede social. Eu entrei por um motivo engraçado, completamente diferente. Eu não entrei para falar de saúde baseada em evidência. Eu não sei se você sabe da minha história, mas eu fui diabético. Um diabético leve, assim, tinha aquela glicemia levemente tocada, cheguei a usar a dose máxima de metformina, síndrome metabólica, barriguinha e tal. E aí me foi apresentada a dieta de baixo carboidrato e eu fui ler o que tinha na literatura usando os conhecimentos que eu já tinha de saúde baseada em evidência. E aquilo ali fez muito sentido. Nessa brincadeira, eu reverti meu diabetes, emagreci, putz, eu virei quase um evangelizador naquela época de low carb. Pois bem, eu comecei a ser convidado para uma série de palestras Brasil afora, quando a gente podia viajar e dar palestra e tal. E eu sempre alicerçava minhas palestras sob a égide da saúde baseada em evidência. O povo não entendia nada. Não entendia nada assim. Eu tinha que explicar o básico do básico, qual era a diferença de um observacional para um ensaio clínico, por que uma revisão sistemática, mesmo estando no topo da pirâmide, ela não necessariamente é boa. Idem para um ensaio clínico randomizado. Quando olhar para um estudo observacional, o que é risco relativo, o que é absoluto. E naquilo eu falei, cara, eu preciso contar isso para o mundo, eu preciso levar essa informação. E aí, nessa brincadeira, gerou-se meu discurso voltado mais para evidência. Falando especificamente agora, eu costumo dividir didaticamente a questão de uma evidência qualquer, seja um estudo na pandemia ou em qualquer outro, em o quanto você confia nele, o quanto ele impacta e como é que você vai usar isso para o seu Zé. Quando a gente fala o quanto você confia, a gente está falando tanto da parte intrínseca da metodologia, dos vieses, quanto dos erros aleatórios. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa produção científica, né, que você já citou, já deu um spoiler aí, de como é que nasceu essa sua ideia e contasse os bastidores do gato de Schrödinger, o aparelho está foda de falar, que você contasse para o pessoal como é que isso aconteceu e também contasse o desenvolvimento dessa proposta de novo viés, que foi fantástica, por sinal. Massa, obrigado. Isso surgiu na preceptoria lá do Dante Pazanese, enquanto eu estava, inclusive, no Covidário, viu, Zé?
E aí a gente estava vendo um paciente lá que tinha passado por uma cirurgia cardíaca e internado lá no pós-operatório, ele acabou, durante o pós-operatório dele, positivando, PCR positivo, para Covid. Quando ele positivou para Covid, estava um pós-operatório super complicado, passou ele para o... Não caiu minha conexão não, né? Tá tudo bem aí? Não, tá bem, Boa. tranquilo. A gente passou ele para o convidar e ele veio a meus cuidados, né? E aí, passando a visita lá com o residente, eu pensei, a visita toda foi passada e é sempre aquele ar de que as complicações, olha, é isso mesmo, aconteceu, é uma pena, é triste isso, mas vamos, vida que segue, vamos fazer o que agora? Vamos trocar antibiótico? O que que faz? E por um segundo, eu virei para o residente e falei assim, você parou para pensar um segundo só, se essa cirurgia não tivesse sido feita, como é que ele estaria agora? Será que ele estaria passando por tudo isso? Uma terapia, ela tem, para quem está nos assistindo, né? Ela tem os seus riscos e os seus benefícios. O benefício de qualquer terapia que seja, ela nunca chega a 100%. As terapias, elas raramente são curativas, e mesmo quando são curativas, elas podem fazer recidivas e refratariedades, e elas muitas vezes não têm sucesso na mão, seja do cirurgião, e quando é remédio, pior ainda. Enfim, não chega a 100% de eficácia. Se não chega a 100% de eficácia, o que nós temos é uma redução do risco relativo daquela pessoa. Quando nós operamos um paciente de cirurgia cardíaca, a gente está querendo reduzir o risco dele ter um infarto, a cirurgia de revascularização, né? Ter um infarto no futuro e morrer desse infarto. Então é isso, a gente vai reduzir o risco dele. E aí eu explicava para o residente isso. Imagina que o risco dele morrer de um infarto nos próximos 10 anos fosse de 5%. Então, um em cada 20 desses pacientes iguaizinhos a ele estariam mortos daqui a 10 anos. Com a cirurgia, o que eu fiz? Eu reduzi esse risco a zero? Não. Mesmo depois de operado, ele pode, daqui a alguns anos, infartar e morrer. Só que eu espero que esse risco tenha sido reduzido de 5%, por exemplo, para 3%, para 2%, que já seria uma redução excelente, né? A gente está falando aqui 50% de redução de risco, que é muito bom para a medicina. Dificilmente chega a tanto, né? Exatamente. Pois é. Ok, então a gente conseguiu reduzir ali para 2,5% em tese, tá? Em tese. Porque na cirurgia em questão que eu estava comentando, naquela específica, não havia nem evidência para aquilo que tinha sido feito para aquele paciente, entende? Então, eu nem sei se o risco relativo dele tinha sido reduzido mesmo ou não. Mas, digamos que mesmo que tenha sido reduzido esse risco relativo nos próximos anos, agora, durante o internamento, ele passou por um risco altíssimo de ter sua vida reduzida. Vamos dizer que a mortalidade dessa cirurgia seja de 2%. Então, ele teve 2% de chance de ter sua vida reduzida para agora, para hoje, morrer, né? Então, foi aí que eu comecei a ter essa ideia. E aí, a gente foi mais além. Vamos imaginar terapias que são ineficazes. Então, eu dou um diagnóstico para um paciente, depois eu ofereço esse tratamento para o paciente, esse tratamento é ineficaz. Esse paciente ele já tem o risco dele, relativo dele, de morrer, de piorar ou de melhorar. É a história natural da doença. Com e sem tratamento, porque se eu estou falando que o tratamento é ineficaz, significa que o risco dele vai permanecer o mesmo durante todo o período do tratamento e para o futuro, né? Então, quando ele tomar esse remédio, que é ineficaz, e ele ficar bom da doença, ele vai passar para os familiares, o próprio médico vai pensar também que foi a ação dele que melhorou o paciente, sendo que é ineficaz, só que ele melhorou pela história natural da doença. E se ele piorar por uma terapia que seja ineficaz e também não danosa, ele vai pensar o seguinte: bom, eu piorei porque é a vida, é isso aí mesmo. O médico ele vai tentar justificar, ele vai falar: o paciente deve ser mal aderente, não tomou os remédios que eu prescrevi. Nunca passa pela cabeça que a terapia ela foi ineficaz, ela é ineficaz, desculpa, perdão, é ineficaz, ou mesmo quando ela é uma terapia comprovadamente eficaz, ela não reduz a 100% o risco, entendeu? E falando agora de terapias que causam dano, quando o paciente tiver um dano dessa terapia, ele vai, como o meu paciente estava lá na enfermaria de Covid e o residente também achava, ele vai ficar grato pelo que passou, porque ele vai pensar assim: não, eu tinha que passar por isso mesmo, porque senão eu ia infartar e morrer. Então é melhor um internamento aqui prolongado de 90 dias
mediastinite, vários antibióticos, várias infecções consecutivas, do que pegar essa infecção e morrer. Então tá tudo certo. Então esse é o viés do gato de Schrödinger. Um paciente, como ele não viveu a timeline alternativa em que ele não passou por aquela terapia, o médico e o paciente, eles tendem a pensar que a terapia foi boa. E isso é uma coisa que impacta como? Fazendo o quê? Favorecendo as terapias ineficazes e favorecendo o nosso discurso, né? O nosso discurso paternalista de sempre. Dizer assim, olha, eu passei o antibiótico aqui e no dia seguinte o paciente já estava bom. Isso é totalmente favorecido por esse viés. Quando eu li essa postagem sua, e aí eu fui na fonte, e isso trata de uma das coisas que mais me impactou na leitura ao longo dos anos relacionada à saúde baseada em evidência, que é o overdiagnosis, né? Que é aquela percepção de estar fazendo algo bom, mas como diria minha mãe, de boa intenção o inferno está cheio, então não basta ter boa intenção. Aí a gente volta lá no princípio hipocrático de primum non nocere, ou seja, primeiro não lesar. Eu tenho que, até baseado na história, eu tenho que ter alguma evidência de benefício para valer a pena eu correr o risco, porque senão você está correndo só o risco. E definitivamente isso é um bom exemplo. E eu não sei se provavelmente você já leu um livro do G. Welch, chamado Overdiagnosed. Esse livro, para mim, assim, ele é um livro que, se você é profissional de saúde e está vendo essa live, a hora que terminar, baixa o livro e começa a ler ele agora. Porque você vai entender um pouquinho. É algo impactante de se olhar para doenças crônicas, tipo baixar crivo de hipertensão e diabetes, até que ponto que isso vale a pena. Screenings, os mais variados, né? Esse tanto de mês colorido que a gente tem, será que vale a pena realmente ficar fazendo esse tanto de screening? Eu costumo dizer que as pessoas elas estão atrás de doença ao invés de valorizar a saúde. A hora que você pega métodos diagnósticos, você está esses métodos cada vez mais sofisticados, por exemplo, na sua área, screening de carótida, né? E aí, de repente, chega para você alguém com 60% de obstrução de carótida. E aí? E o que você faz? Porque agora você tem um problema que você não tinha antes. Né? Então, eu queria saber como é que você lida com isso na prática clínica. Porque quando uma coisa é você pedir o exame, outra é alguém chegar para você já com isso na mão. Zé, isso é muito difícil, Zé, porque as pessoas já me procuram sabendo que, olha, esse cara aqui fala de medicina baseada em evidências e tal. E eu prefiro falar para você, eu prefiro no meu consultório já, na primeira consulta, falar para o cara, olha, eu trabalho assim, é essa maneira que eu penso e se você quiser ficar comigo, vamos nessa. Se você não quiser, tá aqui o nome de um colega meu que pode te ajudar nisso daqui, passo tranquilo para o colega. Esse colega é um ótimo cardiologista e ele trabalha nessa linha que você deseja. Agora é muito complicado. O que é que eu faço? Papelzinho aqui na frente do paciente e vou começar a fazer as contas, né? Mostrar para ele, por exemplo, uma conta que eu mostro em quem vem me pedindo para fazer check-up cardíaco. Daí eu abro aquela figura como se fosse assim, olha, daqui tem 1.000 pessoas e a prevalência de uma pessoa que está tendo isquemia aguda aqui é de 2% na população brasileira. O que já é um exagero, porque como isquemia aguda é uma urgência médica, significa que eu teria que internar 2% de 210 milhões, então eu tinha que internar de hoje para amanhã, agora, mais de 4 milhões de pessoas. É um total exagero. Pois é, exatamente. Então, mas vamos aqui falar 2%, só para você sacar a ideia. Aí o paciente vai sacando aqui o que eu estou fazendo. Daí eu abro, olha, você tem 2% dos brasileiros, dessas 1.000 pessoas, estão aqui 20 pessoas. Dessas 20, o exame tem sensibilidade de 67%, especificidade de 71%. E vou abrindo o algoritmo para o paciente, na frente dele, no papel, né? E aí depois eu mostro, olha, o resultado ele vai ser verdadeiro positivo em, sei lá, naquele caso ali que eu mostrei para ele, 6% das pessoas. De todos os positivos, ele vai ser verdadeiro em 6% só. Esse é um cálculo que se faz, para quem está nos assistindo, quando você usa a probabilidade pré-teste, e aí você calcula depois disso, ou a probabilidade pós-teste, se você estiver fazendo um cálculo bayesiano, ou você calcula o valor preditivo positivo final depois, né? Uma coisa ou outra, depende de como é que você está interpretando aquele cálculo, mas eles são iguais. E aí, depois que eu mostro isso, eu tento convencer o paciente, beleza, vamos fazer mesmo esse exame aqui, que pode estar
Se vier positivo, vai ser 94% de probabilidade de ser falso. E aí, se o paciente aceitar, beleza. Mas isso que eu expliquei aqui nem é sobre o overdiagnosis, né? Só para o pessoal entender, overdiagnosis seria daqueles 6% que receberiam um resultado verdadeiro, positivo, verdadeiro. Desses 6%, ainda teriam aqui alguns em que a doença nele diagnosticada seria indolente. Isso é que é overdiagnosis, né? Então, vamos dizer aqui que dos 50% dos 6%, o que dá 3% da população geral, né? Que eu estudei, 3% deles teriam a doença, mas teriam uma evolução indolente. E como é que você sabe quem é que vai evoluir de maneira indolente, quem que não vai? Quem é que você sabe quem que dá um tratamento mais agressivo e quem não precisa dar esse tratamento agressivo? É isso que a gente tem que estudar. Infelizmente, nós estamos gastando dinheiro, tempo, com terapias consideradas famosas e já estabelecidas, em vez de estudar isso, né? Como é que nós vamos reduzir o overdiagnosis? Como é que nós podemos elaborar uma terapia de verdade eficaz? Por exemplo, para a doença arterial coronária crônica. Se o stent não é eficaz, por que a gente não para de gastar dinheiro com isso e vamos descobrir uma terapia eficaz? Não seria melhor? Então, é mais uma camada do problema, inclusive. Dos 3% que ficaram, esses 3 aí, em tese, segundo os estudos, o stent neles ainda não seria melhor do que placebo. Há uma consideração a se fazer. Esses 3% que ficaram, no fim, são pacientes de verdade, né? São pacientes em que a doença não é indolente, são pacientes com resultado verdadeiro positivo. Então, sei lá se nesse nicho específico a terapia não é eficaz. Mas, em geral, não é. Então, por que a gente está estudando? E eu vou te falar que quando você começa a entender um pouquinho disso, você vê o quão pequeno é o nosso impacto com condutas isoladas. E eu acho que essa dor que você sentiu e que te fez trazer para dentro da rede social o seu conhecimento, que a gente viu aflorar o grau de ignorância da comunidade médica e correlata no que tange a ciência, é um negócio absurdo. Começando lá para o mecanicismo, e aí eu vou aproveitar só deixa. Hoje de manhã eu falei sobre como não interpretar exames. Eu falei muito da teoria bayesiana, da probabilidade pré-teste, da probabilidade pós-teste. E eu queria, não em diagnóstico, mas em terapêutica, a gente vê cada dia aparecendo um, né? É cloroquina, é ivermectina, é cantora de funk, tudo isso aparecendo como a bala de prata. E eu costumo dizer o seguinte, amigo, não tem nada. E mesmo se tivesse, eu ia duvidar. Porque a probabilidade pré-teste de um remédio que serve para tratar piolho, de repente, como mágica, eu consigo tratar um vírus que a gente, durante a nossa existência, até hoje a gente não conseguiu tratar. Então eu queria que você desse seu pitaco a respeito disso, que eu, assim como eu tenho tomado as pedradas, você também tem tomado as suas por ser contra o tratamento precoce. Total. Eu fiz um post no Twitter, que eu não repassei para o Instagram, que lá no Twitter dá para fazer enquete, né? E a enquete era assim: se aparecer hoje um estudo randomizado, duplo cego, controlado, com placebo, sem falcatrua, bem revisado, bem publicado, positivo para ivermectina, para dizer, a ivermectina reduziu aqui um desfecho clinicamente importante. Depois desse estudo, você no dia seguinte vai começar a prescrever, sim ou não? 77% dos colegas lá no Twitter, se não me engano foram 77%, responderam que sim. E eu usei essa enquete para introduzir exatamente o pensamento bayesiano nisso, que é o que você está usando quando você falou, quando você deu a introdução a essa pergunta, né? Então, para o pessoal entender o que é isso, o que é pensamento bayesiano, é o seguinte: a gente nasce como uma tábua rasa, né? Nosso cérebro não tem conhecimento de nada no mundo. A gente vai aprendendo primeiro com nossa mãe, com nosso pai, depois a gente vai para a escolinha, a gente vai crescendo ali nos nossos conhecimentos. Um dia, a gente aprende que a Terra não é o centro do universo, a Terra é redonda, gira em torno do Sol, e a gente vai aprendendo cada vez mais coisas, né? Vai juntando ali esses conhecimentos até ter essa mente formada, entre aspas, né, que nós temos hoje em dia. Se chegar alguém agora aqui e falar para você, olha, a Terra é plana, tá aqui, tem um estudo aqui comprovando que a Terra é plana, você ia encarar isso com ceticismo. Por quê? Porque existe uma ampla gama de evidências já mostrando que a Terra é redonda. Não é porque você aprendeu quando era criança. Não, não. É porque, assim, tem muita evidência. Então, é uma evidência só, ao contrário, que vai já comprovar e vai derrubar todas as outras evidências que já falavam que a Terra é redonda. Não é.
não é também quando uma pessoa chega para você e fala alguma coisa que você já acredita de cara. Você tem aquele natural nosso, aquela desconfiança mesmo. Falar assim, não, mas peraí, me fala mais aí sobre isso que você está falando. Isso é pensamento bayesiano. Pensamento bayesiano fala o seguinte, olha, quando você tiver um novo dado, você insere esse novo dado no contexto do que você já conhecia antes. E aí você vê quanto é que esse novo dado vai impactar na sua crença. Quanto é que você vai acreditar mais ou menos naquela sua ideia. Até você chegar a um nível ali e dizer, olha, eu acredito muito nessa hipótese. Ela, para mim, já virou uma coisa que eu acredito. Então, assim, a probabilidade pré-teste de um remédio para piolho, para um antimalárico, para um vermífugo funcionarem para COVID é baixa. Por que é baixa? Porque assim, o mecanicismo deles até pode funcionar in vitro, mas não faz sentido fisiopatologia. Se a gente pensar um pouquinho na fisiopatologia do COVID em si, já passa a não fazer mais sentido. A redução da replicação viral não tem muita importância no que vai virar a doença depois. Só pensando nisso, e depois conhecendo que o fato de que, eu não sei agora quantos por cento, depois você me ajuda, Zé, mas um X% só de terapias que funcionam in vitro é que vão funcionar mesmo no ser humano. Então, 002. 1 em 0,2? 5 mil. 002. Impressionante, né? Impressionante. Então, quando você junta tudo isso, você monta a probabilidade pré-teste. Pré-teste do quê? Quando testarem isso, eu parto daqui. Isso é subjetivo, né? É uma crítica que fazem ao pensamento bayesiano, porque eu tendo um conhecimento mais geral sobre isso, eu posso falar que é de 1%. Enquanto que uma pessoa mais cética do que eu, se é que isso existe, mas uma pessoa mais cética ainda, ela pode dizer que a probabilidade é 0,1% em vez de 1. Ele já cai 10 vezes, né? Ou uma pessoa que conhece muito o mecanismo, ele pode chegar e falar, olha, cara, eu vou discordar de você aqui, eu conheço muito o mecanismo de estudo e eu daria 5%. Beleza, tudo bem, é subjetivo isso aqui. O que vai importar é depois na análise do estudo. Quando você analisar isso daqui, a probabilidade pós-teste vai ser multiplicada por esse novo estudo. E eu mostrava lá no meu Twitter que, contando com um estudo positivo do jeito que ele com um valor que a gente tem que aceitar de P menor do que 5%, transformando isso, fazendo analogia com especificidade, aí eu fazia o teorema de Bayes e mostrava, tá aqui, ó, a chance de um estudo que sair amanhã sobre ivermectina, sem falcatrua e perfeito, positivo, ser verdadeiro é de, sei lá, 15%. Eu mostrei lá. Então, não é aí que acabou. Ele agora é 15%. Ele já está muito melhor para mim. Muito melhor do que 1%. E o que é que eu vou fazer agora para esses 15% mudarem minha prescrição? É esperar mais um. Porque partindo de 15%, quando mais um bom chegar, ele já sobe para uns 80%, sei lá. E aí pronto. Aí eu estou convencido. Então não é assim. Não adianta chegar a 1 falando isso. Esse é o pensamento bayesiano. E tem mais, né, Zé? Tem condições e condições. Porque se sai um disso para uma doença que está matando 90%, beleza. Você arrisca. Você está numa situação tal que não dá para... A gente está falando de uma doença que é o contrário, né? É que morre-se cerca de 1%. A questão é que a hora que você olha o valor absoluto, isso choca. E todos nós ficamos muito chocados com isso. Mas isso não faz com que aquilo que muita gente faz... Melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Nós estamos em guerra. Esse discurso sensacionalista e repleto de medo, de pânico, ele definitivamente ele não ajuda. Pelo contrário, ele acaba atrapalhando, porque eventualmente uma dessas intervenções, a pessoa às vezes melhora por causa, a despeito ou apesar, né? Na maioria das vezes, nesse caso, é apesar daquela coisa esdrúxula que foi colocada. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é assim... vai ser tudo bem se você não tiver a resposta. Como é que a gente faz para melhorar isso? Esse caos que nós estamos vivendo. Isso que nós estamos fazendo, de trocar ideia aqui, porque eu acredito muito em educação, muito. Eu acho que isso o que mais que a gente pode fazer como comunidade? Porque, na hora que vamos fazer uma live, vamos, para levar isso para as pessoas, e quem defende isso de forma pragmática tem que se unir, porque não dá para ficar desse jeito, isso me incomoda profundamente. Eu acho, Zé, que a gente está fazendo o nosso papel e é na educação mesmo que a gente vai mudar isso, mas além de outros fatores que eu vou elencar, eu vou começar com um já, que é muito importante. A gente tem que desatrelar
a medicina, nossa prática, nosso intelecto mesmo, porque nós temos um intelecto privilegiado quando nós interpretamos um artigo científico. Temos que desvencilhar isso aqui da política. Isso é urgente, porque tem muita gente que está nessa, de ambos os lados, tanto no lado do negacionismo como no nosso lado, que estão por política. E esses não são bons, nem de um lado nem do outro. Do outro lado é pior, porque o negacionismo está custando vidas. Eu acredito nisso agora. Mas do nosso lado é ruim também, porque essas pessoas não vão estar do nosso lado se a situação virar oposição e vice-versa. Então, isso tem que acabar logo. A gente tem que... Política é uma coisa. O meu intelecto e o que eu vou entregar para o paciente é outra coisa totalmente diferente. Quando as pessoas entenderem isso, elas vão interpretar muito melhor o que nós estamos falando. E vão perceber que nós não estamos falando isso aqui por paixão nenhuma. A gente está falando, talvez por uma paixão só, a paixão um pouco pela verdade. Vou dizer assim, se é que existe uma verdade, mas pelo menos a paixão pelo que está escrito pelo Altman nos livros de medicina baseada em evidências. Pronto, assim, olha, aqui é isso que o cara escreveu, quando ele escreveu a medicina baseada em evidências. Eu estou citando só isso. Não estou fazendo nada demais, não estou tirando coelho da cartola. Então, o primeiro passo é esse. Depois, a educação, eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que a gente já está tendo um efeito legal, tá? Eu tenho visto nossas redes sociais, elas são compostas por gente muito jovem, gente que ainda está na faculdade. Tem aluno que às vezes chega, que está no primeiro ano, nos primeiros meses da faculdade, e fala, doutor, eu me preocupo porque, pelo que você fala, eu vou ter um ensino aqui que não vai me ajudar tanto na vida prática, né? E o que é que eu posso fazer? Então, é muito legal. A gente está atuando, focando nessas pessoas que vão ser o futuro, né? Eu acho que essas pessoas elas vão ter já uma mudança, especialmente no pós-pandemia. Tomara, vamos continuar fazendo nosso trabalho para ajudar nisso, né? E os mais velhos? Os mais velhos é um pouco mais difícil, porque neles, especialmente, aquele paternalismo e mecanicismo foi o modo como eles foram treinados, né? Então, acho que a gente tem que bolar aqui alguma maneira também de entrar, que o nosso discurso consiga, né, entrar na cabeça desse cara, que esse cara consiga perceber que, olha, que o teu mecanicismo faz muito sentido, cara, legal, que bom. Mas, olha, o mecanicismo fazia sentido lá na década de 80, quando dava flecainida para os pacientes com extracístole ventricular. Fazia tanto sentido que as pessoas não quiseram fazer. E que matava, né? Exato. Não queriam nem fazer um estudo na época, Zé. Porque falava assim, por que eu vou botar para estudo uma droga que a gente já usa há anos e funciona? Funcionava no Holter, né, que é um desfecho substituto. Matava as pessoas. Então, assim, ali o mecanicismo morreu. Foi a hora que o mecanicismo falou assim, olha, não serve. Você pode ter a lógica que for. Você tem que comprovar visível, a olho nu, que uma pessoa ela que tem uma chance X de morrer, essa probabilidade depois foi reduzida para X sobre 2, que seja. Então é isso. Acho que a gente precisa focar em tentar educar também essas pessoas, porque elas ainda vão passar muito tempo atuando, né? E é importante, eu, para falar a verdade, não sei a resposta de como atuar com esses. A minha linguagem, ela é para um público muito mais jovem. Tem atingido, eu tenho ficado muito feliz com esse público. Eu concordo contigo e uma coisa que me veio à cabeça aqui agora, que eu percebo que tem ajudado querendo ou não, eu acabei criando uma comunidade. Eu costumo brincar que são os Jedi da SBE, eu gosto muito de Star Wars e tal, então, e aí com essa brincadeira você vai criando uma comunidade de pessoas que passam a pensar de uma maneira diferente. Não tem certo, não é errado. Eu gosto de deixar muito claro, ciência não é um fim em si mesmo. Ela não serve para isso, ela serve para ajudar os seus. Ela é um meio, do mesmo jeito que a gente tem um monte de coisa. E, voltando, né, o mecanicismo, eu costumo dizer que ele é como se fosse o alicerce da casa. Cara, você precisa ter um mínimo de plausibilidade biológica para a gente seguir. Mas o alicerce não é o quarto, amigo. Dá 2 passos para trás e olha direito. Você dormiria aqui? É isso que você chama de casa? É o que você está fazendo. Simplesmente por fé, por crença. Não dá para trabalhar dessa maneira, simplesmente porque eu acho, né? E aí eu vou te levar para esse lado. Como é que você lida com essas críticas que são assim, pueris até, do tipo, nós estamos em guerra, isso é um absurdo, fascina, você está matando todo mundo, pelo amor de Deus, o doutor XYZ disse que funciona. Então, como é que você tem lidado com isso? Obviamente, você já falou que isso te estressa, mas
na prática, e vou te dar uma dica, tá? Um negócio que eu era radicalmente contra e que me ajudou pra cacete. Meditação. Eu sou outro depois de meditação, porque cara, eu cansei de fazer isso, de entrar numa briga e de repente falar, cara, eu perdi, joguei meia hora da minha vida no lixo. Então, felizmente eu mudei. Né? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para dar essa dica, porque quando eu brigo com uma pessoa no Twitter, no Instagram, eu passo o resto do dia inteiro pensando naquilo ali e acabou, entendeu? Eu me sento para ver TV, eu não consigo prestar atenção no que eu estou fazendo, então eu acho que eu não sou. Mas, acho que uma coisa que eu tenho feito assim, que tem ajudado, é assim, antes de entrar numa discussão, eu me pergunto se vale a pena entrar naquela discussão. Se essa pessoa ela me abordou porque ela quer mesmo aprender alguma coisa, porque ela quer mesmo ver o que é que eu penso sobre aquilo, ou se ela já está preparando, só ela deu o bote ali, ela só deu aqui uma isca para depois tentar me dar esse bote. Então, é isso que eu tento perceber. Se a pessoa valer a pena, eu acho que eu ainda perco, entre aspas, aí que não é perder tempo, é ganhar tempo, porque valeu a pena essa pessoa. Às vezes a gente não acerta, mas paciência, né? Às vezes a gente pensa que o cara quer aprender, mas depois ele vem com outra. Mas é difícil, eu acho que as pessoas tinham que querer aprender, né, as coisas. Olha, conversa com esse cara aqui, parta dos pressupostos dele, né? Porque os pressupostos dessa turma tá tudo errado, Zé. Quando eles vêm perguntar uma coisa pra gente, na pergunta dele já contém um erro. Ele fundamenta a pergunta dele em um erro já. Aí você fala, olha, teu pressuposto está errado, então refaça a tua pergunta agora sabendo que esse pressuposto está errado. Se eles corrigirem, vem outro pressuposto falso. E eles são alimentados por uma rede de pressupostos falsos que é muito difícil tirar isso de lá. Porque quando você tira um, se tirar, vem outro, vem outro, vem outro. Então, eu queria que você me desse esse conselho. O que é que eu faço agora para não cair nessas aí? Você está com quantos anos? 33. Beleza. Vou fazer agora 44, então eu tenho um pouquinho mais de experiência. Eu, aos 33, eu era daqueles que chutava a porta, batia a cabeça, xingava pra cacete e tal. Nisso eu posso dizer que eu melhorei, sabe? E melhorei tomando porrada da vida, melhorei inclusive, alguém comentou aí para trás, é muito difícil fazer saúde baseada em evidência num momento de pandemia. Eu acho que a hora que você coloca o foco naquilo que precisa ser colocado, no caso dentro do consultório, no paciente, no caso na sua rede social, para quem que você está fazendo aquilo? Para quem que você quer entregar valor? O que essa pessoa veio aqui? Eu não tenho o menor pudor de falar assim, ó, bloqueado. Isso me dá uma leveza, uma paz de espírito, porque eu falo assim, eu não quero, não é que eu não estou disposto a discutir, eu não estou disposto a perder tempo. São coisas muito diferentes, porque eventualmente você tem belas discussões. Eu lembro que teve um post que eu fiz que na verdade, eu queria chamar a atenção para as mudanças que estão na nossa mão, né? Mudar a forma como você come, a forma como você dorme, o seu relacionamento interpessoal. E eu usei a questão da máscara, porque é tosco a forma como as máscaras são usadas. Eu quis simplesmente ancorar naquilo e nem caiu de pau e tal, não sei o quê. E aquele dia foi. E você veio e fez um comentário e tal. Assim, muito obrigado pelo comentário. Mas no fundo, eu comecei a olhar para aquilo ali também de uma maneira assim, cara, essa é a maneira que eu tenho de levantar essa pelota, porque isso precisa ser discutido. Isso precisa, se um sair daquela discussão e falar assim, cara, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Para mim valeu a pena. E o foco, eu acho que tem que estar, como você bem disse, nos jovens. Então, eu tenho um monte de... As pessoas às vezes me perguntam assim, sou do primeiro período de medicina, mereço estudar? Muito. Porque se eu tivesse aprendido isso lá aos 20 e poucos anos, estaria muito melhor. Eu teria feito provavelmente muito menos mal para um monte de pessoas que eu costumo dizer para os meus residentes, olha, medicina é um negócio que você pode fazer tudo certo e dar tudo errado, ou você pode fazer tudo errado e dar tudo certo, porque é probabilístico. E na hora que a gente consegue colocar na cabeça dessa pessoa que está ali, que a gente vive num mundo de incerteza, aí eu acho que é aquele momento que vale a pena, entendeu? Então, eu acho que você está, acho não, certo, você está fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo, belíssimo. Não deixa isso atrapalhar a sua vida. Não deixa mesmo, velho. Porque você ficou noivo agora, não foi que me falaram? Foi, é. Pois é. Então, cara, você vai ver a hora que você casar
tiver seus filhos e tal. Minha pequena estava aqui assistindo live comigo agora, ela saiu engatinhando aqui agora. Então, a hora que você chega, se você tá mal, você leva essa coisa ruim para sua família e para você mesmo, né? Então, cara, segue o trabalho porque a coisa tá sensacional. E alguém perguntou aí, você está soltando um livro, né, de medicina baseada em evidência? Tá Para saindo, quando? tá saindo esse semestre, eu estou correndo, já está em uma fase editorial que depende de mim e da editora, praticamente. Alguns autores só. Mas está correndo aí. Vai ser muito legal esse livro, José, porque aquilo que você falou no começo, eu gostei muito quando você falou assim, olha, eu sou um apreciador de vinho, eu não sou um produtor de vinho. O meu livro vai ser para apreciadores de vinho. Pra você ter uma ideia, Legal. o capítulo de estatística chama assim, ó, estatística para quem não gosta de matemática. Porque Muito bom. É meu caso. Eu pensava na época do meu vestibular, eu pensava, não posso estudar mais isso nenhum ano da minha vida. Eu tenho que sair da matemática, assim que eu conseguir. E foi assim que eu me decidi por não fazer engenharia, que era uma coisa que eu queria fazer, para fazer medicina. Pensando assim, não vou precisar de matemática. Eu leio do engano, né? Mas o que eu tentei fazer nesse capítulo, né? Que eu inclusive escrevi com um cara que entende muito estatística, para ser aquela coisa de, olha, tá acurado, tá perfeito o que está escrito aqui, mas tá palatável. Qualquer pessoa que lê vai entender. Você não espera abrir esse livro e encontrar a fórmula do que quadrado, não é isso. Você espera encontrar esse livro e entender o que é valor de P, pela definição mais moderna, numa definição fazendo analogia com a vida real também, para não ficar naquela definição teórica só, vamos fazer analogia. E aí eu gosto sempre de comparar o valor de P com a especificidade de um exame. Eu acho que casa muito bem quando você faz isso, porque os médicos eles pensam muito em sensibilidade e especificidade. A gente, entre aspas, sabe pensar, né? A gente não sabe interpretar, mas a gente sabe quando fala em especificidade, a gente já sabe que a gente está falando depois de um falso positivo, que é um menos especificidade. Isso vem na nossa cabeça sem a fórmula, né? Nossa cabeça funciona. Então eu gosto disso. E vai ser muito legal, viu, Zé? Eu agradeço aí se você depois der uma Não, olhadinha e ver. não. E certamente será divulgado. Eu Massa. vou estar aí realmente, porque se tem uma coisa que eu acredito é que a gente precisa divulgar bons trabalhos. Eu acho que 1 mais 1 nessa hora vira 5, vira 2, não, vira 5. Então, conte comigo. Certamente, assim que tiver à disposição, vou lê-lo com prazer. E eu vou te dizer que matemática, para quem quer utilizar a SBE na prática clínica, é saber somar, dividir no máximo, e olha lá, né? É muito mais, tudo isso é muito mais sobre pensamento, como o seu mindset está desenhado. Talvez isso seja o fundamental. Todo o resto é consequência. Se você muda do mecanicismo de uma forma radical, a ponto de entender como é que a ciência funciona, como que a gente tende a ser frágil na forma de pensar, eu vou te falar que eu posso dormir tranquilo se eu estiver levando isso para as pessoas. A gente está terminando, Zé. Eu queria te fazer uma pergunta, que é algo que eu tenho visto, e é a minha percepção do mundo atual, tá? A medicina, eu acho que nós somos fantásticos para tratar a doença aguda, né? Uma insuficiência respiratória, um infarto, uma angina, uma arritmia grave e tal, nós somos foda. Mas nós somos pífios para tratar a doença crônica. Elas não param de crescer. E a gente continua tratando ponta de galho, né? Tem hipertensão que você dá um remédio, não deu certo, você dá o segundo, não deu certo, você aumenta a dose, e assim nós vamos. E aí chega aqueles idosos com 10 remédios, 15 remédios, que ele nem sabe direito por que está usando. Pois bem, onde que eu quero chegar? Nós temos uma medicina que eu vou chamar aqui de alternativa e a medicina convencional. E de uma certa maneira eu acho que elas estão ficando cada vez mais parecidas. Elas estão trabalhando com a ponta do galho. Seja usando cúrcuma em altas doses, seja usando a vitamina D de forma ad libido, ou usando estatina, usando antipertensivo de modo extremamente liberal, às vezes para modificar um exame. Juntando isso tudo, eu não vejo medicina alternativa e tradicional, eu vejo medicina boa e medicina ruim. O que a gente pode deixar como legado para essa turma, para todo mundo que está nos assistindo? Qual que é o primeiro passo? Eu quero mudar, eu quero ser melhor amanhã. O que você deixaria como mensagem? Boa. Eu acho que ser críticos ao que nós estamos fazendo
não só em doença crônica, em doença aguda também. Eu concordo com você, nós somos bons em doenças agudas, mas também nós somos ruins em algumas, né? Então não é que estamos perfeitos, somos bons, não perfeitos, dá para melhorar muito. Sim, sem dúvida. E nas crônicas, concordo plenamente, nós somos muito, mas muito ruins nas doenças crônicas. A gente se prende a desfechos substitutos e vai nessa como se fosse ali a salvação do doente, briga com ele quando ele não é aderente, ameaça tirar ele do consultório e às vezes a gente está fazendo isso por uma terapia que para ele vai ter um benefício mínimo, né? Então, para mudar isso, é o mindset que você falou, adorei esse termo, mudar o mindset para medicina baseada em evidência, para você ficar humilde, porque eu acho que quando a gente entende de medicina baseada em evidência, pela última vez eu vou citar hoje Dunning-Kruger, é a hora que você vai lá para o nadir do Dunning-Kruger, né? Lá para o vale, lá embaixo. E aí você consegue perceber o quanto que ainda você tem para caminhar pela frente, para aprender e para fazer melhor para o seu paciente. É a hora que você fica humilde do que você faz. Você perde aquela sensação de médico escultor do paciente. E você começa a andar junto do paciente. Eu acho que é isso. É Dunning-Kruger, ir lá para baixo, ficar no vale, ser humilde e entender que quem vai melhorar a gente nessa humildade, fazer a gente crescer, é a medicina baseada em evidências, é a medicina desse século. Eu vou te dizer que o Dunning-Kruger me lembra muito o socrático, só sei que nada sei. Quando você entende de fato isso, literalmente você dá um outro passo. E tem uma frase que eu repito muito, que é de William Osler: medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. No momento que eu me percebi entendendo essa frase, eu falei, cara, subi, entrei para outro degrau. Estou no mundo de alguém que realmente entende o quanto que eu posso ser útil usando de ferramentas que eu tenho disponíveis. E eu vou te dizer mais. É óbvio que a gente quer que a tecnologia chegue, que novas drogas, novas técnicas cirúrgicas, isso é óbvio que a gente espera. Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa de uma revolução cognitiva. Se as pessoas não derem um Ctrl-Alt-Del e repensarem a forma de como elas fazem, isso é medicina, nutrição, fisioterapia, educação física, psicologia, a tendência é a gente achar que está fazendo direito e muitas das vezes você está fazendo um grande dondolo. Cara, muito obrigado. O papo foi sensacional, não esperava nada diferente. Conte comigo aí na divulgação do livro, conte comigo sempre que você precisar aí de alguma coisa e tomaremos ainda um vinho. Descendo o porrete, criticando sem nunca ter produzido um. É isso aí. Quando acabar a pandemia, a gente se vê, Zé. E vamos tomar esse Show de bola. Se você quiser deixar uma mensagem aí para a turma que está nos escutando, fica à vontade. Tá bom. A mensagem é, pessoal, olha, nessa live a gente citou aqui, ó, William Osler, citou Dunning-Kruger. No chat eu vi que o pessoal citou Taleb. Então a gente só citou aqui Daniel Kahneman. Então a gente só citou aqui o Start. Eu espero que essa live tenha servido como start para vocês, porque tem muita coisa para a gente crescer ainda. Muito Valeu, bom. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço aí, Zé. Ficamos aqui no IGTV e depois vai para o nosso canal no YouTube da SBA Academy. Galera que esteve presente aí, um monte de Jedi da SBA aí conosco. Obrigado, Zé. Obrigado a todos. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, abração. Tchau, tchau.